Era a véspera de Natal, e a neve caía silenciosa sobre Lisboa quando Clara Mendes viu aquele homem no ponto de ônibus. Estava sentado no banco, a cabeça baixa, as mãos entrelaçadas e aos seus pés descalços sobre a neve uma mala preta. Descalço, sem sapatos, com aquele frio que cortava os ossos. Seus 3 filhos o olhavam com curiosidade e preocupação. E o mais novo, Tomás, puxou a manga do casaco de sua mãe, perguntando por que aquele senhor não tinha sapatos. Clara se aproximou devagar, o coração apertado por algo que não sabia explicar. O homem levantou o olhar e ela viu seus olhos, olhos verdes, cansados, cheios de uma vergonha tão profunda que lhe tirou o fôlego. Clara perguntou o que tinha acontecido. Por que estava ali fora com aquele tempo, sem sequer sapatos? E ele, com uma voz quebrada que parecia vir de outro mundo, disse que sua mulher o tinha expulsado de casa naquela mesma noite, porque era estéril, porque não podia dar filhos a ela, porque depois de 8 anos de casamento tinha descoberto a verdade e o jogou na rua como lixo. Clara sentiu algo se romper dentro dela. Olhou para aquele homem destruído. Olhou para seus 3 filhos e disse as únicas palavras que podia dizer: vem comigo. Se você está preparado para essa história, escreva nos comentários de onde você está vendo esse vídeo. Chamava-se Miguel. Miguel Santos, 35 anos, mecânico numa oficina nos arredores de Almada. E até aquela manhã pensava que tinha uma vida normal, não rica, não extraordinária, mas normal. Um trabalho que amava, uma casa modesta mas acolhedora, uma mulher que acreditava amar e que acreditava que o amava. Tinha se casado com Leonor 8 anos antes, numa pequena igreja de aldeia perto de Sintra, onde os 2 tinham crescido. Ela era bonita, ambiciosa, sempre buscando algo mais. Ele era simples, um homem que se contentava com pouco, que encontrava a felicidade no barulho dos motores e no cheiro do óleo. Tinham tentado ter filhos desde o 1º ano de casamento, mas nunca tinha acontecido. Leonor tinha feito todos os exames possíveis e os resultados sempre foram perfeitos. Ela era fértil, saudável. O problema tinha que ser ele. Miguel evitou os exames durante anos. Tinha medo. Medo de descobrir algo que não queria saber. Medo de decepcionar sua mulher, medo de não ser homem suficiente. Mas no final, Leonor insistiu e ele cedeu. 2 semanas antes do Natal tinha ido ao médico, fez os exames e 3 dias atrás recebeu os resultados. Azoospermia, ausência total de espermatozoides irreversível. Nunca poderia ter filhos biológicos. Miguel guardou o laudo numa gaveta, incapaz de encontrar as palavras para dizer a Leonor. Queria esperar até depois das festas. Queria encontrar o jeito certo. Queria propor alternativas como adoção ou inseminação com doador. Mas Leonor encontrou o laudo naquela manhã, enquanto procurava as chaves do carro na gaveta dele. A reação foi devastadora. 8 anos de frustração explodiram num instante. Ela o acusou de tê-la enganado, de ter roubado os melhores anos de sua vida, de ser menos que um homem. Gritou que poderia ter se casado com qualquer outro, que poderia ter tido uma família de verdade, que ele era um fracassado. Depois, mandou ele ir embora. Imediatamente, naquela mesma noite, Miguel tentou conversar com ela, pedir que falassem, que encontrassem uma solução juntos, mas Leonor não queria ouvir razões. Jogou uma mala vazia aos seus pés e disse para pegar suas coisas e desaparecer da vida dela. Os sapatos de Miguel estavam no depósito e quando tentou ir buscá-los, Leonor fechou a porta na cara dele, então ele saiu com uma mala meio cheia de roupa, sem sapatos, sem dinheiro, sem lugar nenhum para ir. Caminhou durante horas no frio, os pés queimando na neve, o coração queimando ainda mais. Não tinha família em Lisboa. Seus pais tinham morrido anos atrás, e os únicos parentes que tinha eram uns tios distantes, com quem não falava há uma eternidade. Pensou em ligar para algum amigo, mas a vergonha era grande demais.
Como podia explicar que sua mulher o expulsou porque não era capaz de dar filhos a ela? Como podia admitir que era defeituoso, quebrado, inútil? No final, sentou naquele banco do ponto de ônibus, cansado demais para continuar andando, humilhado demais para pedir ajuda, e ali ficou esperando não sabia o quê. Talvez que o frio o levasse, talvez que alguém o visse, talvez que acontecesse um milagre. O milagre tinha cabelo loiro, um casaco azul escuro e 3 meninos agarrados à sua mão. Clara Mendes tinha 42 anos. Era diretora executiva de uma empresa de consultoria financeira no centro de Lisboa. E naquela noite voltava para casa com seus 3 filhos, depois de fazer as últimas compras de Natal. Era uma mulher que construiu tudo sozinha, tijolo por tijolo, partindo do nada e chegando a tudo. Tornou-se mãe aos 32 anos, não por escolha romântica, mas por necessidade. O pai de seus filhos era um homem que tinha amado profundamente, um colega conhecido durante um projeto em Londres. Quando ficou grávida de trigêmeos, ele desapareceu, literalmente. Um dia estava ali. No dia seguinte, seu número não existia mais. Seu apartamento estava vazio e ninguém sabia para onde tinha ido. Clara se viu sozinha, grávida de 3 meninos, sem ajuda e sem respostas. Pensou que não conseguiria. Pensou que era demais, que nunca poderia criar 3 filhos sozinha enquanto construía uma carreira. Mas depois, os meninos nasceram. 3 garotos que roubaram seu coração desde o primeiro instante. E Clara encontrou uma força que não sabia que tinha. Trabalhou dia e noite, pediu ajuda quando precisava, aceitou cada sacrifício necessário e conseguiu. Agora seus filhos tinham 10 anos. Tomás, João e Pedro, 3 tornados de energia que enchiam sua vida de caos e de amor. Tomás era o sonhador, o que passava horas lendo e fantasiando. João era o prático, o que queria entender como as coisas funcionavam e desmontava tudo o que encontrava. Pedro era o silencioso, o que observava o mundo com olhos atentos e falava pouco, mas sempre dizia coisas que valiam a pena ouvir. Eram tudo para ela, a razão pela qual se levantava cada manhã, a razão pela qual nunca se rendeu. Naquela noite, voltando das compras com as sacolas cheias de presentes, viu aquele homem no ponto de ônibus e algo nela parou. Não era o tipo de mulher que olhava para o outro lado. Tinha visto sofrimento demais na vida para ignorá-lo nos outros. Mas havia algo naquele homem, algo em seus olhos, que ia além da simples compaixão. Havia uma dignidade ferida, uma vergonha que ele não merecia sentir, uma dor que lhe lembrava bem demais os momentos mais escuros de sua própria vida. Quando ele contou o que tinha acontecido com aquela voz quebrada que parecia vir de outro mundo, Clara sentiu a raiva crescer dentro dela, não dele, mas daquela mulher que o tratou assim. Como se podia expulsar alguém por algo que não era culpa sua? Como se podia reduzir um ser humano a um simples instrumento reprodutivo? Seus filhos olhavam o homem com uma curiosidade que só as crianças sabem ter. Tomás, o mais sensível dos 3, tinha os olhos brilhando. João, o mais prático, já estava tentando tirar os sapatos para dar a ele. Pedro, o mais silencioso, segurava a mão de sua mãe bem forte, como se tivesse medo de que ela também pudesse desaparecer. Clara não pensou 2 vezes. Disse àquele homem para vir com ela. Ele a olhou como se estivesse louca, como se estivesse brincando. Mas Clara nunca brincava quando se tratava de ajudar alguém. O trajeto até a casa de Clara foi silencioso. Miguel ia sentado no banco do carona de seu carro, os pés enrolados no cachecol que João tinha dado sem dizer uma palavra, a mala no porta-malas junto às sacolas de presentes. Não podia acreditar no que estava acontecendo. Uma desconhecida estava levando ele para casa na véspera de Natal, sem pedir nada em troca. O apartamento de Clara ficava num prédio elegante do bairro do Chiado, com vista para o Tejo que iluminava o céu de Lisboa. Era grande, luminoso, cheio de brinquedos e de desenhos dos meninos pendurados nas paredes.
Era uma casa vivida, amada, completamente diferente da casa fria e perfeita que Miguel compartilhou com Leonor. Clara mostrou o quarto de hóspedes, um pequeno cômodo com uma cama de solteiro e um guarda-roupa, e disse que ele podia ficar todo o tempo que precisasse. Depois, trouxe uns chinelos que tinham sido de seu pai, uma toalha limpa e disse que o jantar estaria pronto em 1 hora. Miguel ficou sozinho no quarto, sentado na cama, incapaz de processar o que tinha acontecido nas últimas horas. Naquela manhã, era um homem casado com uma casa e uma vida. Naquela noite, era um sem-teto acolhido por uma estranha. O contraste era tão violento que parecia estar vivendo um sonho, ou talvez um pesadelo. Tomou um banho quente, a primeira sensação agradável daquele dia infernal. A água aqueceu os pés congelados, lavou um pouco da vergonha que sentia em cima. Quando saiu do banheiro, ouviu as vozes dos meninos da cozinha, as risadas, o cheiro de algo sendo cozinhado no fogão. O jantar foi simples, mas farto. Sopa de legumes, salada, pão fresquinho. Os 3 meninos falavam todos ao mesmo tempo, contando coisas da escola, dos amigos, do que esperavam encontrar embaixo da árvore no dia seguinte. Clara os escutava com um sorriso, intervindo de vez em quando para acalmar os ânimos ou lembrar os bons modos. Miguel comeu em silêncio, sentindo-se um intruso naquela família perfeita, mas ninguém o fez sentir assim. Tomás perguntou o que ele fazia, e quando Miguel disse que era mecânico, os olhos do menino brilharam. Ele adorava carros, disse, e sonhava em ter uma Ferrari quando fosse mais velho. João quis saber se ele sabia consertar também bicicletas, porque a dele tinha a corrente que saltava sempre. Pedro, o mais tímido, simplesmente sorriu para ele, e aquele sorriso valeu mais que 1000 palavras. Depois do jantar, enquanto os meninos assistiam um filme de Natal na sala, Clara e Miguel ficaram na cozinha lavando a louça. Foi ela quem quebrou o silêncio, perguntando como ele se sentia. Miguel não soube o que responder. Sentia-se perdido, humilhado, agradecido, confuso, tudo ao mesmo tempo. Clara disse que ele não tinha que se envergonhar, que o que tinha acontecido não era culpa dele, que sua mulher foi cruel e que ele merecia algo melhor. Miguel sentiu as lágrimas subirem aos olhos, mas as segurou. Não queria chorar na frente dela, não queria parecer ainda mais fraco do que já se sentia. Ela entendeu. Não insistiu. Só disse que no dia seguinte era Natal, que os meninos acordariam cedo para abrir os presentes e que ele era bem-vindo se quisesse se juntar a eles. Depois desejou boa noite e o deixou sozinho com seus pensamentos. Na manhã de Natal, Miguel foi acordado por um barulho de passos correndo pelo corredor e vozes animadas gritando algo sobre os presentes. Por um momento, não lembrou onde estava. Depois, a realidade o acertou como um soco no estômago. Não estava em sua casa. Não tinha mais casa. Levantou-se devagar, vestiu a roupa que trouxe na mala e saiu do quarto. A sala era um caos de papel colorido, laços e 3 meninos que pulavam de alegria mostrando seus presentes. Clara estava sentada no sofá com uma xícara de café, o cabelo preso num rabo de cavalo desarrumado, um sorriso cansado, mas feliz no rosto. Quando o viu, fez sinal para ele se aproximar. Miguel hesitou, sentindo-se ainda um intruso. Você está gostando dessa história? Deixe um like e se inscreva no canal. Agora continuamos com o vídeo. Mas Tomás correu até ele e o arrastou até a árvore. Disse que havia um presente também para ele. Miguel pensou que tinha ouvido mal, mas quando o menino colocou em sua mão um pacote mal embrulhado, entendeu que era verdade. Dentro havia um par de sapatos, tênis esportivos, simples mas novos, do seu número. No cartão estava escrito: para caminhar rumo a um novo começo. Feliz Natal, Clara e os meninos. Miguel ficou parado olhando aqueles tênis como se fossem de ouro. Não era o presente em si, que também era valioso, era o gesto. Era o fato de que alguém, uma pessoa que o conhecia há menos de 24 horas, tinha se dado ao trabalho de pensar nele, de fazê-lo sentir que existia, que merecia algo bonito.
As lágrimas que tinha segurado na noite anterior saíram todas juntas. Miguel chorou como não chorava há anos, na frente de uma mulher e 3 meninos que mal o conheciam, mas que o acolheram como se fosse da família. Os meninos o olharam confusos. Depois, Tomás se aproximou e o abraçou. Um abraço pequeno, desajeitado, mas tão cheio de calor que Miguel sentiu algo derreter dentro dele. O café da manhã de Natal foi alegre. Bolo rei que Clara tinha comprado na tarde anterior, chocolate quente, doces que os meninos comiam enquanto falavam de seus presentes. Miguel escutava, às vezes respondia às perguntas deles e devagar sentia que o gelo que tinha dentro começava a derreter. Depois do café da manhã, enquanto os meninos estavam ocupados com seus brinquedos novos, Clara pediu que ele falasse de sua situação. Miguel contou tudo, desde o diagnóstico de esterilidade até a reação de Leonor, desde sua incapacidade de se defender até a vergonha que sentia. Disse que não sabia o que fazer, que não tinha dinheiro, que sua conta bancária era conjunta com sua mulher e provavelmente ela já tinha bloqueado. Clara escutou sem interromper. Quando ele terminou, ela ficou em silêncio por um longo momento. Depois disse que precisava de um mecânico. Sua garagem tinha um problema de umidade e ela procurava alguém que pudesse cuidar da manutenção de seus carros e dos de alguns colegas que tinham pedido indicação. Era um trabalho meio período, mas era um começo. Miguel a olhou sem acreditar. Ela estava oferecendo trabalho. Depois de tudo que tinha contado, não o considerava um fracassado, um homem defeituoso, digno de pena. Clara sorriu e disse que julgava as pessoas pelo que faziam, não pelo que não podiam fazer. E ele, pelo que tinha visto, era um homem honesto que teve uma vida injusta. Miguel aceitou. Não tinha alternativas, mas não era só por isso. Era porque aquela mulher estava dando algo que sua esposa nunca deu. Respeito, confiança, uma oportunidade. Os meses seguintes foram os mais estranhos e os mais bonitos da vida de Miguel. Ficou no apartamento de Clara mais tempo do que o previsto. Primeiro porque não tinha alternativas. Depois porque ninguém parecia querer que ele fosse embora. O trabalho na garagem se mostrou mais exigente e mais gratificante do que pensava. Além dos carros de Clara e de seus colegas, começaram a chegar também amigos de amigos, conhecidos, vizinhos do bairro. Correu a voz de que havia um mecânico bom e honesto que trabalhava com preços justos. E em poucos meses, Miguel tinha mais trabalho do que conseguia dar conta. Abriu uma empresa, alugou um pequeno espaço numa oficina em Benfica e começou a construir algo que era só dele. Mas não era só o trabalho que enchia seus dias. Eram os meninos. Tomás, João e Pedro o adotaram como uma espécie de tio não oficial, um adulto que não os tratava como crianças e que sabia responder suas infinitas perguntas sobre carros, motores, sobre como o mundo funcionava. Miguel os ajudava com o dever de casa quando Clara estava em reuniões. Os levava ao Parque Eduardo VII quando fazia tempo bom. Os escutava quando precisavam falar de algo que não queriam dizer à mamãe. Os domingos se tornaram um momento especial deles. Miguel os levava à Baixa para ver vitrines ou ao Estádio da Luz quando o Benfica jogava, o time do qual os 3 eram torcedores fanáticos. Uma vez, os levou até para ver o Castelo de São Jorge de perto e Tomás disse que foi o melhor dia de sua vida. Com Clara, a relação era mais complicada. No início era pura gratidão, a dívida infinita que sentia por uma mulher que o salvou do frio e do desespero. Mas com o passar dos dias, das semanas, dos meses, aquela dívida se transformou em outra coisa. Respeito primeiro, amizade depois. E, finalmente, algo que Miguel não ousava dar nome, porque tinha medo de estragar tudo. Clara era tudo que Leonor nunca foi. Era forte, mas gentil, ambiciosa, mas generosa, independente, mas capaz de pedir ajuda quando precisava. Era uma mãe extraordinária,
O tipo de mãe que colocava seus filhos antes de tudo, mas que não esquecia que também era mulher. Miguel havia gerenciar crises da empresa pelo telefone enquanto fazia o jantar, resolver brigas entre os meninos com a paciência de uma santa, rir de suas piadas mesmo que não fossem engraçadas. O mais difícil foi o divórcio de Leonor. Ela não facilitou, exigindo metade de tudo, embora ele não tivesse quase nada. Foi preciso um advogado, meses de negociações, e no final Miguel saiu do casamento com pouco mais que a roupa que tinha levado naquela noite no ponto de ônibus. Mas saiu livre, e aquela liberdade valia mais que qualquer bem material. Clara o ajudou em todo o processo, não com dinheiro, mas com conselhos, contatos, apoio emocional. Apresentou a ele um advogado que lhe devia um favor. O acompanhou nas consultas quando ele estava nervoso demais para ir sozinho. O escutou desabafar quando a frustração ficava grande demais. Nunca pediu nada em troca, e justamente por isso Miguel queria dar tudo a ela. Foi João, o mais prático dos 3 meninos, quem precipitou as coisas. Um dia de junho, enquanto Miguel o ajudava a consertar a corrente da bicicleta que finalmente tinha parado de pular, o menino perguntou se ele gostava de sua mãe. Não como amiga, deixou claro com aquela franqueza brutal que só as crianças têm, como namorada. Miguel não soube o que responder. Disse algumas coisas sobre o quanto era grato a Clara, sobre quanto a respeitava, sobre o quão incrível ela era. João o olhou com aqueles olhos que pareciam ver através das mentiras dos adultos e disse que ele não tinha respondido à pergunta. Naquela noite Miguel fez algo que nunca teve coragem de fazer em 8 anos de casamento com Leonor. Disse a verdade. Disse a Clara o que sentia sem se esconder atrás da gratidão ou da amizade. Disse que se apaixonou por ela, que tinha medo de estragar tudo, que entendia se ela não sentisse o mesmo e que se afastaria se era o que ela queria. Clara escutou em silêncio. Depois, pela primeira vez desde que a conhecia, a viu chorar. Não de tristeza, mas de outra coisa, de alívio talvez, de alegria. Disse que ela também sentia o mesmo, que teve medo de admitir, porque não queria que ele se sentisse obrigado, porque não queria confundir gratidão com amor, porque não queria arriscar perder o que tinham construído. 1 ano depois daquela véspera de Natal em que tudo mudou, Miguel se encontrava novamente no mesmo ponto de ônibus, mas dessa vez não estava sentado no frio com os pés descalços na neve. Estava em pé, com um casaco quente e os tênis que Clara tinha dado naquele primeiro Natal juntos. Aqueles que já estavam gastos, mas que ele não conseguia jogar fora porque representavam o começo de tudo. Ao seu lado estavam Tomás, João e Pedro, com suas jaquetas de inverno, pulando de ansiedade, esperando que alguém chegasse. E esse alguém era Clara, que voltava de uma viagem de trabalho ao porto e que tinha insistido em pegar o ônibus do aeroporto em vez de que fossem buscá-la de carro. Quando o ônibus chegou e ela desceu, os meninos correram para abraçá-la como se não a vissem há meses em vez de 3 dias. Clara riu, abraçou os 3 de uma vez. Depois levantou o olhar para Miguel, aquele sorriso que guardava só para ele, esse que dizia: "Você é meu lar", sem precisar de palavras. Tinham se casado em setembro, numa cerimônia íntima no jardim da casa de praia, que compraram juntos em Cascais. Os meninos foram as testemunhas, orgulhosos e um pouco envergonhados em seus ternos elegantes. Clara estava linda, num vestido simples cor marfim, o cabelo solto caindo sobre os ombros e um buquê de flores silvestres nas mãos. E Miguel chorou feito criança ao dizer sim, aceito, porque não podia acreditar que alguém tão incrível o escolheu. A festa foi simples, mas perfeita. Peixe fresco preparado num restaurante à beira-mar, bolo de casamento que os meninos escolheram juntos e danças na praia até tarde. Tomás fez um discurso que fez todo mundo chorar, agradecendo a Miguel por ter chegado às suas vidas e por fazer a mamãe tão feliz. O apartamento de Lisboa tinha mudado naquele ano.
O quarto de hóspedes virou o quarto de Miguel. Depois virou o quarto dos dois, quando ele finalmente parou de ter medo de admitir que aquela era sua casa. A oficina tinha se tornado um pequeno negócio próspero, com 2 funcionários, e uma lista de espera de clientes que crescia toda semana. Os desenhos dos meninos nas paredes agora incluíam ele também, um bonequinho de cabelo escuro junto a uma mulher loira e 3 meninos que sorriam. Tomás começou a chamá-lo de pai primeiro, numa tarde de abril sem pensar, como se fosse a coisa mais natural do mundo. João e Pedro fizeram o mesmo pouco depois, e Miguel chorou cada vez porque aqueles meninos deram algo que pensava que nunca poderia ter: uma família. O diagnóstico de esterilidade já não era uma condenação, era simplesmente um fato, como ter olhos verdes ou ser canhoto. Não definia quem ele era, não limitava o que podia ter. Tinha 3 filhos que o amavam, uma mulher que o respeitava, uma vida que nunca tinha imaginado possível. Leonor o procurou uma vez, meses depois do divórcio. Pediu desculpas. Disse que se enganou, que queria tentar de novo. Miguel não sentiu raiva, só tristeza por aquela mulher que não entendia que o amor não se mede em filhos biológicos. Desejou o melhor a ela e fechou aquela porta para sempre. Naquela noite, voltando para casa do ponto de ônibus com Clara e os meninos, Miguel parou um momento para olhar a cena. Os 3 garotos que corriam na frente rindo, Clara gritando para tomarem cuidado com o gelo, as luzes de Natal brilhando nas janelas dos apartamentos. Era uma cena comum, uma família como tantas outras que voltava para casa depois de um dia juntos. Mas para ele não era comum. Era o milagre que recebeu 1 ano antes, quando uma mulher desconhecida viu um homem destruído num banco e, em vez de olhar para o outro lado, disse: "Vem comigo." 2 palavras que mudaram tudo. 2 palavras que devolveram a vida. Clara se virou para ele, perguntando por que tinha parado. Miguel sorriu e disse que estava só olhando sua família. Ela pegou a mão dele, essa mão que 1 ano antes tremia de frio e de vergonha, e apertou forte. Os meninos os chamavam da entrada do prédio, ansiosos para entrar no calor. Miguel e Clara caminharam até eles de mãos dadas, enquanto a neve começava a cair de novo sobre a cidade. Era a véspera de Natal, exatamente 1 ano depois. Mas dessa vez, Miguel não era um homem sem casa, sem família, sem esperança. Era um marido, um pai, um homem que encontrou seu lugar no mundo. E tudo começou com uma mulher que não olhou para o outro lado e com 3 meninos que olharam um desconhecido com curiosidade, em vez de com medo. Porque às vezes a vida tira tudo para dar algo melhor. Às vezes, você precisa perder o que achava que queria para encontrar o que realmente precisa. Às vezes, basta uma pessoa que acredita em você quando você parou de acreditar em si mesmo. E às vezes, nas noites mais frias e mais escuras, chega alguém que diz: "Vem comigo", e te leva para casa. Se essa história fez você acreditar que às vezes as tragédias são só o começo de algo maravilhoso, deixe um coraçãozinho aqui embaixo para me avisar. E se você escolheu ficar até o final, significa que histórias como essa tocam algo verdadeiro em você também. Para quem deseja apoiar esses relatos, existe a possibilidade de deixar um muito obrigado de coração através da função abaixo. Cada gesto conta, igual aquele gesto de dizer "vem comigo" a um desconhecido, contou mais que qualquer grande feito, porque você escolheu ficar até a última palavra e isso te faz parte dessa história.